existe a cegueira pela catarata, existe a cegueira pelo glaucoma. A Exatamente. grande diferença é que a catarata é uma cegueira reversível, Uhum. né? E inclusive hoje em dia dificilmente as pessoas chegam com a opacidade do cristalino a tal ponto que não enxerguem Exato. nada, né? É muito mais É. difícil a gente achar pessoas assim. Mas o glaucoma ainda continua Pois é. tirando a visão das pessoas, né? E o principal é isso, né? Às vezes as pessoas esperam ter sintomas para procurar um médico. No caso da oftalmologia, para essa prevenção do glaucoma, se você esperar para ter um dano na visão, provavelmente já foi tarde demais. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje de novo nos estúdios da RMB Filmes, né, para a gente gravar um outro podcast. Dessa vez eu estou bem feliz porque é na minha área, né, oftalmologia, e eu estou aqui com uma colega, uma jovem colega da nova geração de oftalmo de Caxias, né, a Graziela Boschetti, que vai conversar com a gente sobre um assunto que era tema do mês passado, né, de prevenção do glaucoma. Então a gente vai destrinchar, conversar tudo, tirar dela tudo sobre glaucoma. E aí, Graziela, tudo bom? Tudo bem, Marta. Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria falar de um assunto que eu gosto tanto. E, bom, eu vou me apresentar primeiramente. Isso, te apresenta então, para o pessoal. Meu nome é Graziela. Eu fiz faculdade de medicina na Unisc, em Santa Cruz do Sul. Depois eu fiz a residência em oftalmologia no interior paulista, que é o Hospital Oftalmológico do Interior Paulista. E após eu fiz o Fellow, que é uma subespecialização em glaucoma, lá na USP Ribeirão. Por fim, eu fiz o mestrado também nessa área do glaucoma, gosto bastante. E Pelo depois... jeito, sim. Vamos tirar tudo de ti Exato. hoje. Em 2023, então, eu retornei para minha cidade natal, onde eu tenho consultório e atendo casos de oftalmologia geral e glaucoma. Que bom! Mas hoje a gente vai, então, Esmiuçar tudo. vamos esmiuçar o glaucoma, né? Então, a primeira pergunta que é a perguntinha básica, né? Que todo mundo pergunta no consultório, inclusive, né? Perfeito. Assim, doutora, o que é glaucoma? Bom, o glaucoma é uma neuropatia óptica, que afeta, então, o nervo óptico e ele pode gerar um defeito no campo de visão. É uma doença, na maioria das vezes, assintomática, por isso muito importante fazer os exames de revisão para a gente ter um diagnóstico precoce dessa doença, porque apesar de não ter cura, ele tem tratamento. Uhum. E daí, no nosso meio, assim, na nossa comunidade, é muito frequente o glaucoma? Como é que a gente pode suspeitar que tem glaucoma? Bom, em toda consulta oftalmológica, o ideal é que se façam exames de revisão como a pressão intraocular, que é aferida através da tonometria, que é uma medida da pressão, então, aferida na córnea, e a fundoscopia. A fundoscopia é um exame do fundo do olho, onde a gente avalia o aspecto do nervo óptico. Então, todo oftalmologista geral vai conseguir fazer esses dois exames básicos. Se nós notarmos alguma suspeita no nervo ou uma pressão intraocular elevada, a gente já levanta a suspeita de glaucoma. Após, dependendo do caso, a gente pode precisar de exames complementares para fazer essa investigação mais apurada. Mas então, assim, o paciente, que é o que eu vejo, assim, mas que ele sozinho pode deixar passar o diagnóstico facilmente, né? Porque como ele é assintomático ali, como tu colocou, que é assintomático, se o paciente não vai, né, fazer a consultinha básica dele para trocar o óculos dele, Exato. ele pode deixar passar um diagnóstico de glaucoma, né? Com toda certeza, porque a grande maioria é assintomática, ou seja, a gente pode estar numa consulta geral que o paciente só foi fazer uma troca de óculos e a pressão já estar elevada, inclusive o nervo já pode estar danificado, com um defeito no campo de visão que o paciente não nota no seu dia a dia. Então, isso faz do glaucoma a doença que mais causa cegueira irreversível no mundo. Então, olha a importância, né, de um exame de periódico, de Claro, revisão, né? pelo menos uma vez ao ano, para a gente identificar esses Porque fatores. tem muitas pessoas que vão assim, não, mas eu enxergo bem para longe, né? Eu passei no exame da carteira de motorista, Exato. né? Mas eu queria que tu explicasse como é que é essa perda do campo de visão do glaucoma, né? Para as Perfeito. pessoas terem uma noção de que não importa se tu tá enxergando bem em Exatamente. frente, não significa que tu não tenha glaucoma, né? Então, o que acontece? Essa lesão no nervo, ela pode comprometer o campo de visão. Na sua grande maioria, os defeitos campimétricos, né, os defeitos do campo de visão, eles são periféricos. Alguns casos podem ser centrais, são escotomas centrais que a gente chama, mas na sua maioria os defeitos são periféricos. Então, de uma forma meio que por instinto, né, se a gente não tem uma visão periférica tão boa, a gente acaba girando a cabeça e a gente consegue ter uma visão boa Exato. central. Uhum. Então, isso acaba atrapalhando o diagnóstico precoce. E tardiando, né, enfim, a gente conseguir um diagnóstico mais precoce e uma melhor visão do paciente. O grande problema é que o glaucoma, como a gente comentou, ele não tem cura, mas ele tem tratamento e controle com colírios, laser, cirurgia.
Então, a gente meio que já falou assim sobre os sinais e sintomas, que é sintomático e tal, que pode Uhum. levar à cegueira, inclusive. Essa cegueira, eu acho sempre importante colocar para os pacientes que ela é irreversível, né? Que as perdas que tu tem são perdas Não definitivas, tem né? como voltar. E aí, existe fator de risco para desenvolver glaucoma? Sim, hoje a gente sabe que o glaucoma é uma doença bastante complexa, tem diversos fatores envolvidos. Na grande maioria dos casos, a pressão intraocular está elevada e ela pode ser assintomática. Então, o principal fator de risco modificável é a pressão do olho. Como segundo fator de risco, a gente pode citar a idade. Pacientes com mais de 40 anos têm mais chance de desenvolver glaucoma. Outro fator importante é o histórico familiar. Então, pacientes que têm familiares com glaucoma de primeiro grau, né? Eles têm de 7 a 10 vezes mais chance de desenvolver glaucoma do que um paciente que não tem ninguém na família. Isso é bem importante. Então, se você tiver mãe, pai, irmãos com glaucoma, a gente tem que fazer o exame periódico ainda mais com intervalos menores, quando né? for consultar, sempre lembrar de falar para o médico oftalmologista mesmo geral, lembrar que tem glaucoma na família, né? Eu acho que isso é Exatamente. sempre muito importante, né? Porque às vezes Perfeito. Tem alguns outros fatores de risco que a gente pode citar, por exemplo, a etnia negra é mais comum a gente ter glaucoma primário de ângulo aberto. Pacientes asiáticos, né, a gente tem mais chance de ângulo fechado. Outros fatores de risco, o uso crônico de corticoides, né? Essas medicações que muitas vezes o paciente acaba usando por conta, né? A automedicação, não só medicação via oral de prednisona, mas também géis, Colírios, cremes, né? colírios, sprays nasais. Então, se você tem alguma doença, né, específica que precisa usar um uso mais prolongado de corticoide, é muito importante que você faça a medida periódica da pressão do olho. Tu sabe que quando eu comecei a trabalhar, que a gente não tinha ainda muitos colírios para alergia, específicos para alergia, a gente Uhum. só tinha corticoide. Então, as crianças com alergia, a gente prescrevia corticoide. Corticoide sempre foi um colírio de fácil acesso nas Exato. farmácias, sem receita, baratinho, Uhum. pingava 1, 2 gotinhas, já aliviava os sintomas. Resolutivo, né? Eu tive vários casos que eu atendi de pacientes jovens que desenvolveram catarata e glaucoma, né? Exatamente. Bilateral, Tem esse outro pelo efeito uso de colateral. colírio de corticoide, né? Então, as pessoas ainda, eu vejo que não têm muita noção do risco que Perfeito. é colocar o colírio com corticoide no É. olho, né? Exatamente. E além do glaucoma, muito bem lembrado, a catarata também, né? Que tu comentaste bilateral, enfim, que isso pode predispor a uma catarata subcapsular posterior, que afeta bem o eixo da visão. Bem o eixo da visão. Então, evitar a automedicação e sempre questionar, né, a necessidade de a gente usar o corticoide de uso prolongado. Eu acho que que esse aviso aqui tem que ficar bem Com certeza. marcadinho, assim. O uso do corticoide em forma de colírio, né? Causando glaucoma, causando catarata. Às vezes o paciente tem um quadro que é uma conjuntivite viral, é um herpes, que é vírus também. Exato. E vai lá, tá com o olho vermelho, a primeira coisa, pega um colírio que alguém recomenda. Eu usei esse, amigo, foi do bom para vizinho, mim. é. Aí vai lá e pinga colírio com corticoide no olho, com herpes ou com uma Exatamente. conjuntivite viral. E aí a gente tem uma complicação muito grande, né? Exatamente. Eu tenho alguns pacientes que desenvolveram glaucoma corticogênico devido ao uso nesse sentido, assim. Ou, por exemplo, fez uma cirurgia de pterígio, usou por um período, e aí o colírio ficou em casa e acabou usando todo o frasquinho. E a pressão, se ele tem uma sensibilidade aumentada ao corticoide, essa pressão pode aumentar a níveis bem elevados e gerar um dano do nervo óptico que é irreversível, né? Então, é bem grave. Isso aí é uma coisa que tem que ter uma consciência, assim, as pessoas têm que saber que não dá para ser qualquer colírio. O que eu vejo, via mais, né, pelo meu tempo de profissão, agora vejo menos, mas eu ainda vejo que tem pessoas que consideram que colírio é tudo a mesma coisa, né? Exato. Lubrificante, corticoide, hipotensor. Então, ontem eu atendi uma senhora que estava usando Britens. Segundo ela, foi indicado para quando ela estivesse com o olho vermelho. Olha só. No exterior, eu sei que vende uma medicação que é como se fosse uma brimonidina, que pode melhorar essa vermelhidão dos olhos. E veio um paciente comentando no final da consulta assim, eu esqueci, na verdade eu estava usando esse colírio aqui, era brimonidina. E daí
a gente foi, né, no final da anamnese, na verdade. Daí eu fui examinar, a pressão dele estava muito baixa. Então ele estava usando um colírio para glaucoma, não tendo glaucoma, por uma indicação de uma colega, né? A gente tem que evitar a automedicação, porque também esses colírios que às vezes a gente tem um efeito colateral de aumento dos cílios, né? Que as meninas gostam. E já peguei também casos na residência de pacientes que estavam usando por anos essa medicação e a pressão estava de 4, né? A gente sabe que a pressão é de 6 a 21, considerada normal, então a hipotensão do olho também pode trazer complicações, né? Sim, quando começou o Travaprost, essas medicações aí, e as pessoas descobriram que esse colírio crescia os cílios, eu tenho uma amiga dermatologista também que me ligou e disse assim: Marta, olha só, as pessoas estão querendo usar o colírio do glaucoma, né? Eu digo, não, mas não dá, né? E aí tinha pessoas que, como ele fazia esse crescimento, botavam o colírio e deixavam ele escorrer. Exato. E crescia os pelinhos aqui, na né? face. Na face, assim, que nem o risquinho da lágrima correndo, né? E mudar a cor da íris, né? Exato, isso que eu ia comentar, que tem outros efeitos colaterais, né? Pode pigmentar a íris, pode pigmentar a região da pálpebra, além de aumentar os cílios que a gente acha mais bonito, né? Nem sempre o cílio vai crescer de uma forma regular e estética, né? E o que tu acha do uso tópico, tipo Latice? Olha, entre as duas opções de pingar e aplicar tópico bem específico nos cílios, já diminui-se muito os riscos colaterais, né? A questão ali de aplicar também pode gerar um envelhecimento da região periorbitária pela reabsorção da gordura que a gente tem atrás dos olhos. Então, uma característica que a gente tem de jovem, né, é essa gordurinha periorbitária. E com o uso do colírio contínuo, a gente deixa o aspecto do olho mais encovado. E isso definitivamente não é uma coisa estética que a gente queira, né? Não é. Então, entre as duas opções, ainda é o menos pior o Latice. Que é uma concentração também menor, né? E o uso tópico na raiz dos mais cílios, local, né? Mais local, né? Exatamente. Só tem que tomar cuidado para aplicação, né? Bem cuidadinho, né? Aplicadinho direitinho, né? A gente chegou a comentar ali, tu tocou dos tipos de glaucoma, né? Tu chegou a falar assim dos asiáticos com ângulo fechado, da população mais negra com o ângulo aberto. Tu tem como explicar um pouco melhor, assim, os tipos de glaucoma? Claro. Bom, então o subtipo mais comum ainda é o glaucoma primário de ângulo aberto, né? Ele é de característica assintomática. Existe um outro subtipo de glaucoma que ele pode sim dar sintomas, que seria o glaucoma de ângulo fechado na sua crise aguda. O glaucoma primário de ângulo fechado, ele tem uma alteração da sua anatomia do olho, na forma de que esse líquido que a gente tem, que circula dentro do nosso olho, ele não tem um local de drenagem apropriado, e isso pode gerar um aumento da pressão muito súbita, de uma hora para outra, como se esse espaço de drenagem fechasse. E esse aumento súbito, ele pode gerar um dano rápido no nervo óptico. Esse aumento súbito pode sim gerar sintomas como uma dor muito importante periocular, uma vermelhidão ocular, a pupila ficar mais dilatada, o paciente pode ter embaçamento da visão. Essa dor, ela pode ser tão forte que pode ter náuseas, vômitos. Isso pode até confundir com doenças neurológicas na emergência. Então, é bem importante fazer esse diagnóstico diferencial. Se o paciente tiver esses sintomas, procurar numa urgência oftalmológica, porque existem tratamentos que podem ser feitos de forma breve e evitar uma perda visual, como medicações endovenosas, medicações via orais ou até colírios. E por último, a gente pode também fazer a iridotomia, que é um laser que rompe esse bloqueio pupilar, essa crise aguda do glaucoma, né? Então, outros subtipos que a gente poderia comentar, existe o glaucoma corticogênico, que a gente comentou do corticoide, né? Existe o glaucoma de pressão normal, que não é o mais comum, mas que é frequente. A gente tem, então, uma pressão intraocular não tão elevada, mas mesmo assim, uma lesão no nervo. Esse subtipo de glaucoma, ele está mais associado a lesões vasculares, alterações de vasoespasmo, enfim. Então, pacientes que têm muita enxaqueca, que têm extremidades frias, pacientes que têm algum distúrbio de neuroregulação, enfim, vascular, alterações como a apneia do sono, né, ou uma obstrução de carótidas, eles podem gerar esse glaucoma não tanto pela pressão, mas por essa alteração de fluxo que vai para o nervo óptico. Tá certo. Alguns outros subtipos, por exemplo, secundários, né? O paciente teve uma uveíte, uma inflamação ocular que aumentou a pressão intraocular e desenvolveu glaucoma. Existe o glaucoma pela catarata e induzido por drogas. E até um glaucoma congênito, que é uma alteração que é desde a gestação por causa de uma alteração anatômica onde é drenado o líquido do olho. Aí o bebê já nasce, né, com o glaucoma, que também tem que ser feito um diagnóstico bem precoce, né? O mais precoce possível. Geralmente o tratamento é cirúrgico, né? Porque é uma alteração da anatomia mesmo.
mesmo. Então, nesses casos, são raros, né, ainda bem, mas o diagnóstico precoce, identificação pelo pediatra ou pelo oftalmologista o mais breve possível ajuda no prognóstico visual menos reservado. Tu estava falando lá da tua especialização e tal, tu chegou a ver, assim, que tem essa relação do glaucoma congênito com a consanguinidade, assim, de ser primos, parentes próximos? Olha, acaba sendo mais comum e também um fator importante é que um paciente com glaucoma congênito, o irmão também pode ter mais chance, né, de desenvolver glaucoma Ah, sim, isso que eu estava comentando contigo congênito. antes no início, Isso, eu tenho casos, assim, que são as irmãs, que todas têm a glaucoma. família, né. É, É, todos porque têm tem um glaucoma. componente genético importante, Uhum. né, tem alterações, enfim, Todos de nasceram com genes glaucoma congênito. que tem É, mais incidência, infelizmente. tem que ter o diagnóstico bem precoce nisso aí. Perfeito. A gente falou, então, assim, do exame no consultório, medir a pressão, ver o fundo de olho, né? Mas a gente, com certeza, precisa de outros exames para ter um diagnóstico definitivo e para fazer o acompanhamento da progressão do Perfeito. glaucoma, né? Então assim, em uma consulta com um oftalmologista geral, a gente já vai conseguir identificar os riscos, né? A gente vai ver a pressão do olho, se ela é aumentada, e a gente vai ver o aspecto do nervo óptico. O nervo óptico, ele é uma estrutura rosada e no centro dele a gente vê um buraquinho que a gente chama de escavação. Esse buraquinho, quanto maior for essa escavação, menor a fibra nervosa residual para o nervo, digamos Uhum. assim, para gerar a visão ao longo dos anos. Então, se ele já notar que tem essa suspeita dessa escavação aumentada, é interessante a gente fazer exames complementares. Um dos exames complementares seria a retinografia, que é uma foto do fundo do olho, então a gente Uhum. consegue documentar esse nervo e poder acompanhar anualmente como que isso vai evoluir. Outro exame interessante que também avalia a anatomia do nervo é a OCT, a tomografia de coerência óptica. É um exame um pouco mais apurado, né? A gente consegue ver com mais detalhes essa camada de fibras. O aparelho consegue comparar o paciente com o banco de dados dele para ver se tem alguma alteração já inicial ou se está progredindo o glaucoma. E o campo de visão. O campo de visão é o exame que a gente vai avaliar a periferia visual e alguns defeitos centrais. Então, como a gente estava comentando, às vezes o paciente não nota que ele já tem um escotoma, um defeito na periferia da visão. Com esse exame a gente consegue identificar. Existe um outro exame que é a paquimetria. Por que a gente faz a paquimetria? Para ela avaliar a espessura da córnea. A córnea é a estrutura mais anterior do nosso olho, onde a gente afere a pressão intraocular. Então, córneas mais grossas, a gente tem uma tendência a ter medidas mais hiperestimadas Uhum. da pressão, enquanto córneas mais finas a gente tem uma tendência a hipoestimar, ou seja, a pressão ela pode estar mais Mais alta alta do que do que parece. parece. Então, Uhum. isso deve ser sim considerado em pacientes que têm pressão alta, por exemplo. É muito comum eu pegar no consultório pacientes que têm uma pressão mais elevada de 25, 24, ter um nervo normal, daí a gente faz a paquimetria, era só uma córnea espessa. Então, a gente tem que levar em consideração também todos os exames. Eu falo que o glaucoma é como se fosse a gente montar um quebra-cabeça, não É adianta a verdade, gente ter né? só um pedacinho, a gente tem que É ir juntando as verdade. E depois peças. ainda tem que ter aquela sequência, assim, né? Eu Exatamente. digo que campo visual é que nem, como é que é o ditado aquele que uma andorinha não faz verão sozinha, né? Porque um Exato. campo visual sozinho não diz muita coisa, mesmo que ele Não. esteja normal ou que ele esteja alterado, Perfeito. né? Até porque é um exame, que é de difícil realização, né, nem todo paciente Sim, consegue tem que ter realizar. treino, né? O paciente tem que Exatamente. ter Tem o efeito aprender. aprendizado. Às vezes eu vejo que o exame é feito e não tem a correção do grau, E como é comum, né, né? ele por si só sendo realizado todo da forma correta, podem ter artefatos, né, às vezes o paciente pisca demais, perdeu um É. pontinho, ou movimentou os olhos, enfim. Então eu sempre comento, né, o paciente não gosta de fazer campo de visão, mas precisa, porque é o exame que a gente tem hoje para avaliar a função do nervo. E uma coisa que eu também comento sempre em consultório, é necessário fazer a repetição dos exames, mesmo se você tem uma suspeita, mesmo se você já tem o diagnóstico, porque com isso a gente consegue avaliar então a progressão da doença. A ideia é que a gente tenha, por exemplo, várias fotos, né, vários exames Uhum. ao longo do tempo e que a gente faça como se fosse um filme desse teu nervo óptico. Exatamente, né. E a ideia é que esse filme seja bem monótono, fique bem estável, 100%. É, e às vezes a gente vê que tu tem uma sequência de exames e lá pelas tantas o paciente faz um exame e dá todo errado. Parece Exato. que ele piorou muito, mas tu vê que o acompanhamento dele tá bom, a medicação dele tá controladinha. Não sei, aquele exame A foi clínica é soberana, né? um desvio no caminho, assim, Exato. né. Às vezes tem que repetir, enfim. Repetir. Precisa de muita paciência, mas infelizmente é o jeito de a gente ter hoje para poder ter certeza de que teu glaucoma está estável, né? De que não está tendo essa progressão.
Outro fator importante é que, através desses exames, se a gente vê que tem alguma progressão, pode ser que aquela pressão que a gente estava considerando a alvo, né, que era Uhum. ideal para o seu olho, talvez mudou. Talvez a gente tenha que fazer uma nova programação Exato. terapêutica para diminuir essa pressão para os próximos meses, para evitar uma progressão e piora da visão, né? E o tratamento do glaucoma, como que ele é feito, assim, em geral? Bom, hoje a gente sabe que a primeira linha de tratamento ela pode ser através do laser, do SLT, que é a trabeculoplastia seletiva laser. Esse procedimento, ele é indolor, feito em consultório, com anestésico tópico, um colírio, né? O paciente não tem tantas indicações de pós-operatório, assim, Uhum. é um procedimento minimamente invasivo, que ele atua no ângulo de drenagem do olho. Então, ele faz como se fosse um aumento dos poros da drenagem do olho para diminuir a pressão. O outro tratamento que é Aumenta um os furinhos do ralinho de escoamento, Exatamente, né, da rede de exatamente. escoamento. Faz como se fosse uma plástica ali nessa Uhum. região. Os colírios são as formas mais utilizadas hoje em dia, por fácil acesso, pelo custo, enfim, mas eles podem trazer alguns efeitos colaterais, como a gente estava Sempre comentando. trazem, É difícil não ter, né? E sempre. com o uso do colírio, a gente consegue atuar, então, diminuindo a produção desse líquido ou aumentando a drenagem, ou os dois, As dependendo da 2 coisas, classe. né. Claro que os efeitos colaterais, a gente pode trocar a medicação, fazer novos testes, né? Pacientes que não desejam procedimento a laser ou procedimento cirúrgico é uma boa opção, mas a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais, como hiperemia, irritação, meibomite, que é uma inflamação das glândulas da pálpebra, Alergias mesmo, né, alergias, no então, geral, assim, eu tive exatamente. pacientes, assim, que não podiam pingar nenhum colírio, que já ficava com É. eritema, a pálpebra inclusive toda Exato. vermelha, Para pacientes que a inchada. gente já fez várias trocas ou pacientes que a gente não consegue uma aderência muito boa, né, Uhum. que não consegue usar todo dia, o SLT é uma boa opção desse laser. Mas esse é um tratamento bem recente, assim, né, Na na verdade, clínica, assim, do no exterior já é feito há muitos anos, né, mas no Brasil a gente está chegando chegando. agora. E por últimos casos tem as cirurgias, né, quando a gente Uhum. não consegue um controle adequado da pressão com o laser ou com o colírio, daí a gente tem os procedimentos cirúrgicos que, claro, são mais invasivos, né, e tem um pouco mais de complicação. Aí, né, sim, tem cirurgias que também evoluíram bastante, mas elas são sempre bastante delicadas e nem sempre com os resultados Pois melhores, é, né. a gente tende a fazer a cirurgia, né, padrão para uma redução da Uhum. pressão, que a gente considera alvo, mas a gente vai depender de muitos fatores. Então, às vezes, um paciente tem uma cicatrização muito rápida, a gente faz uma cirurgia que é uma fístula, né, para drenar o Uhum. líquido do olho, e o paciente cicatriza essa fístula em meses. Então, a gente tem que fazer uma reabordagem, às vezes a gente tem que continuar usando o colírio. Outros pacientes, eles atrasam muito essa cicatrização para ficar uma pressão ideal. Às vezes a gente tem uma pressão muito baixa no pós-operatório. Então, acaba que a Sim. cirurgia tem uma previsibilidade um pouco menor do que o laser e o E colírio. o SLT, esse que é esse laser, ele é indicado mais no glaucoma de ângulo aberto? Perfeito. Nesse mais comum que a gente Exato. Eu encontra? gosto de falar que o laser ele não é um tratamento mágico, ele tem que ser bem indicado e bem Uhum. realizado. Então, quais são as indicações prioritárias, assim? O glaucoma tem que ser de ângulo aberto. Se ele for de ângulo fechado, ele não tem a mesma eficácia. Ele não pode ser indicado para glaucomas inflamatórios, porque isso pode aumentar a inflamação e a Uhum. pressão. O principal, então, é que na gonioscopia, que é um exame que a gente utiliza uma lente que avalia o ângulo de drenagem do olho, ele deve estar aberto. A pigmentação é avaliada, a quantidade de energia é avaliada, Uhum. então a indicação tem que ser correta e a forma de realizar também. Mas ele é ambulatorial, faz no consultório, né? No próprio consultório, não é necessário centro cirúrgico, não é necessário sedação, a gente usa um colírio de anestésico tópico, o Uhum. paciente faz o laser, geralmente eu indico o laser primeiro em um olho, a gente avalia se esse olho teve um bom resultado Uhum. e depois a gente faz no contralateral, porque assim como todo procedimento, a gente pode ter uma resposta melhor ou pior, dependendo do Claro, paciente, do claro. olho, né, da anatomia Nossa, mas dele. sim, mas é uma ferramenta muito boa e muito prática, Pois né, é. porque a gente tem mesmo muitos pacientes que têm dificuldade com o colírio de diversas formas, né, não se adaptam, não conseguem pingar o colírio, não Exato. conseguem comprar o colírio que funciona, É, enfim, ou tu experimenta todos os colírios, nenhum já baixa aquela tentaram pressão que todos. tu precisa que Exato. diminua, né. E a questão de que o colírio é para o resto da vida, né. Pois é, toda Não é medicação. temporário que tu vai Exato. usar o colírio para o tratamento do glaucoma, né. E toda medicação contínua, ela acaba tendo uma dificuldade de aderência, É né. verdade. Então, o paciente, às vezes, idoso, não consegue instilar adequadamente, às vezes pinga a gotinha fora.
os próprios efeitos colaterais, às vezes esquece, vai viajar, né, esquece a receita, enfim. É uma complicação, né, de Não, uma eu medicação acho que essa aí é uma contínua. ferramenta muito interessante, assim, eu acho que vai ter um espaço muito bom até Sim, aqui, porque a gente tem muito paciente, assim, com esse tipo de queixa, de dificuldade com o é colírio, verdade. as mais variadas queixas, né, desde as Aham, alergias, que nem eu te falei, dificuldade o colírio que, assim, eu digo, tem que ser bom, tem que funcionar, tem que ser o paciente ter condições de comprar e tem que exato. ser confortável, não arder muito no olho quando ele pinga, porque senão ele também não vai usar. Não pode ser muitas gotas por dia, porque senão ele não vai usar todas as gotas por dia, É ele, difícil achar essa né? intersecção entre todos os fatores, Achar o né. colíriozinho ideal, assim, Exato, que o ideal é aquela uma gotinha por dia e que ela funcione perfeito. e que ele não ache desconfortável pingar, consiga direitinho. Não é todo mundo não, né? Não, tem que ter um custo adequado, tem que ter uma tolerabilidade, tem que ter o efeito da pressão. Às vezes eles conseguem usar pela tolerância, mas não deu o resultado da pressão que a gente gostaria. Exatamente, Então são vários exatamente, é. fatores a serem Ah, considerados, doutora, né. esse aqui eu achei ótimo, não ardeu nada. Então Vai vamos lá medir, medir a pressão. Não, a dá um pressão não desânimo, né. melhorou, né? É, Vamos começar de novo. verdade. Então eu acho que a gente tem que realmente achar outros Outras métodos, né, alternativas, mais né, efetivos, mais simples, com né. certeza. Tu acha que esse do laser, o paciente certamente vai perguntar, ele precisa repetir se ele fizer esse tratamento com laser? Olha, isso vai depender muito do ângulo de drenagem do paciente. Então, se ele já usou muitos anos por muitos colírios, a malha trabecular, que é onde o laser aplica, ele já não vai ter tanta eficácia. Então, Uhum. pode ser sim que ele seja repetido. A gente não tem ainda evidência de quantas vezes eu posso repetir esse laser, mas a gente já sabe que a segunda sessão de laser, ela pode ter um resultado tão bom ou maior quanto a primeira sessão. Então, é uma Então ele tentativa, tem uma né? indicação melhor até nesse paciente que não começou o tratamento com colírio ainda. Exatamente. Ele A faz um indicação diagnóstico, é mas ele vai nem estragou a malha trabecular dele perfeito. com o É uma colírio. malha trabecular virgem, então ela existe esse problema de drenagem anatômico, né, que o Uhum. paciente tem, mas a malha trabecular virgem é o ideal, porque a gente não tem Claro, depósitos, tá fibrinhas, certo, enfim. isso. E outra indicação bem interessante é pacientes que têm esse glaucoma corticogênico por uso crônico do corticoide. Essa indicação, o SLT, que o laser, ele tem ótimos resultados, porque ele atua exatamente nessa malha trabecular, que é onde o glaucoma corticogênico atua. Então, é uma indicação também não tão clássica, mas que tem um Sim, resultado mas muito bom. que interessante, É, que interessante. E aí, então, a gente, né, volta para o objetivo do tratamento vai ser, independente se é o laser ou o colírio, qual que é o nosso objetivo, assim, então, com o perfeito. tratamento? O glaucoma é uma das áreas que a gente mais estuda na oftalmologia, a gente acaba sempre voltando à pressão intraocular. Uhum. Então, a gente tem que achar a pressão intraocular que o paciente não progrida o glaucoma, que não desenvolva uma progressão do glaucoma. Então, reduzir a pressão, seja com colírios, que diminuem a produção e aumentam a drenagem, seja com laser, seja com cirurgias, mas o objetivo sempre vai ser o mesmo, Baixar a pressão. reduzir a pressão, que é Baixar o a fator de pressão. risco modificável do glaucoma. Mas o tratamento, assim, ó, a gente falou bastante aqui de várias técnicas, do laser SLT e tal, mas o tratamento ele não vai reverter, né, a doença, ela não vai, estou curado do glaucoma. Pois é, infelizmente o glaucoma ele é um dano irreversível. Então, tudo que a gente já tem de lesão no nervo, de alteração campimétrica, a gente não consegue reverter. O glaucoma não tem cura, ele não tem reversibilidade do dano. Então, o tratamento tem o objetivo de manter a visão. A gente não progredir o glaucoma, não piorar a visão. Já é lucro. Exatamente, com certeza. Principalmente se a gente consegue fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, que daí a gente Uhum. consegue manter a visão boa, né? Existem algumas técnicas ali de hábitos de vida que a gente pode fazer para o tratamento do glaucoma. Por exemplo, ter um sono reparador, ter certeza de que você não tem apneia do sono, fazer uma polissonografia, uma investigação com um especialista em sono, que geralmente é o pneumo ou otorrino, Uhum. porque isso pode alterar o fluxo de sangue que leva para o nervo óptico. Se você tiver diabetes, hipertensão, controlar muito bem
tem essas doenças, se possível evitá-las, né? Fazer exercícios físicos aeróbicos, tem estudos robustos que confirmam de que a gente tem uma melhora da perfusão ocular, e isso pode diminuir a pressão com exercício físico aeróbico. Então, vida sedentária, nem pensar. Exatamente. Outra possibilidade de controle, assim, pacientes que têm doenças reumatológicas. Então, essas doenças reumatológicas, elas podem liberar fatores inflamatórios que podem piorar um estresse oxidativo, piorar essa pressão de perfusão ocular e aumentar a pressão, tá? E, por último, tem algumas técnicas que giram mais em torno de saúde mental, que é o controle da ansiedade, controle do estresse, fazer técnicas de meditação, de respiração. Principalmente a meditação, tem vários estudos que comprovam que a gente pode ter uma melhora da perfusão ocular. Não é uma Olha prática só. tão utilizada, principalmente aqui, né? Não, Mas verdade. a gente tem várias evidências de que a meditação pode sim trazer um benefício. E de que forma que isso atua, né? Diminuindo o hormônio do estresse, o cortisol, que pode gerar esse aumento da pressão. Pô, e aí a gente volta para aquela conclusão geral de sempre para toda a área da saúde, né? A vida saudável, hábitos saudáveis, Exato. né? A alimentação saudável para se cuidar, para não ser diabético, para não ser hipertenso, para Perfeito. cuidar com as doenças vasculares, para as doenças reumatológicas, né? É a base de tudo, né? Para a maioria das doenças. E aí a gente evita o glaucoma também, que às vezes as Com pessoas têm certeza. ideia não do olho, que as doenças do olho elas são muito localizadas no olho, Específicas, né? né? Específicas dos olhos, mas na Aham. verdade é a É a vida base, saudável, né? exatamente. Controlar o estresse para tudo, né, Que amiga? eu falo que é difícil, né, esse tratamento do É controle do difícil, né? estresse. Até tem vitaminas, assim, Marta, que comentam, né, os estudos são alguns são muito promissores, outros são controversos, então, alguns estudos falam de coenzima Q10, cúrcuma, ginkgo biloba, medicações como nicotinamida. Esses estudos, eles ainda não são tão suficientes para a gente indicar para todos os casos, Sim, tá? Mas a gente não tem essas nada evidências robustas tão. para, olha, vamos indicar Sim. para todos os pacientes Vamos com fazer o glaucoma aqui, receituário então. aqui para ti. Faltam ainda Uhum. estudos mais Mas daí na concisos. prática, né, o que eu vejo, então, a gente volta para a necessidade de uma consulta oftalmológica de rotina, né? Exato. E lá busca acima de 40 anos, tu falaste, né? O Que a ideal. maioria das pessoas tem mais risco de desenvolver glaucoma, né? É, Que casualmente é a época que a gente começa a ter dificuldade de visão de perto, né? exatamente. Olha que Deus dá uma ajudinha lá, né, para a É o pessoa, que eu falo, começou a afastar né? para ler, já está na hora, né? E vai fazer a sua consulta, né? Se você tiver fator de risco, daí antecipar essas revisões, né? E sempre que você vê alguma coisa na mídia, né, uma propaganda de uma medicação muito milagrosa, assim, olha, essa medicação vai melhorar a sua pressão ocular, vai devolver sua visão, vai tratar o seu glaucoma, desconfie. Porque realmente o glaucoma é uma das áreas mais estudadas da oftalmologia e até agora a gente não tem medicação mágica. O tratamento deve ser feito com o seu oftalmologista de confiança, se possível, especialista em glaucoma, sempre fazer o controle da pressão e o fundo do olho com os exames complementares também, se necessários. Sempre que a gente tem alguma suspeita de alguma doença, às vezes a gente vê, né, que esse glaucoma ele é uma doença assintomática, silenciosa, que pode gerar uma cegueira irreversível. A gente tendo condição de fazer um exame de rotina básico, de pressão intraocular, de fundo de olho, a gente consegue prevenir a cegueira. Então, com o tratamento adequado, os pacientes podem sim ter uma qualidade de vida, manter a sua visão adequada, lembrar dos hábitos de vida, mas o principal eu acho que é fazer as consultas periódicas. Eu sei que a nossa rotina é muito conturbada, às vezes a gente esquece, né, de fazer essas revisões anuais, mas ela é muito importante, porque muitos pacientes que têm esse diagnóstico tardio gostariam de ter feito esse exame antes, Ai, com sabe? certeza, porque depois, como é triste, Pois é, né? Porque é, existe a cegueira pela catarata, existe a cegueira pelo glaucoma. A grande exatamente. diferença é que a catarata é uma cegueira reversível, Uhum, né? E, inclusive, hoje em dia, dificilmente as pessoas chegam com a opacidade do cristalino a tal ponto que não enxerguem exato. nada, né? É muito mais É, difícil a gente achar pessoas assim. Mas o glaucoma ainda continua pois é. tirando a visão das pessoas, né? E o principal é isso, né? Às vezes as pessoas esperam ter sintomas para procurar um médico. No caso da oftalmologia, para essa prevenção do glaucoma, se você esperar para ter um dano na visão, provavelmente já foi tarde demais. Então, o ideal é sempre a gente ir na consulta mesmo sem sintomas, avaliar a pressão e o fundo do olho.
porque às vezes a progressão é lenta, né? A pessoa Exatamente. não vai percebendo que vai perdendo aquilo que tu comentou, gira a cabeça, né? Exato. E aí diz, não, mas eu enxergo aqui do lado. Sim, eu enxergo Sim, girando, né? girando a cabeça, né? Não, e isso acaba atrapalhando, né, o diagnóstico precoce. O paciente vai diagnosticar quando já não tem muito o que fazer. A gente consegue manter a visão, mas de forma de qualidade de vida, assim, né, até a visão periférica, afeta muito o campo de visão do paciente, até para deambulação. Pacientes que a gente diagnostica muito tardiamente, eles podem ter um campo tubular, que a gente fala que vai afetando e vai ficando só com a visão bem central. E isso gera muito problema de qualidade de vida. Até para você ler, assim, se você tiver um campo Sim. inferior aqui, a gente tem que, né, procurar o Sim. eixo E vai para caminhando, não deambular. enxerga a calçada, não enxerga uma Exato. irregularidade no piso, pode tropeçar, Às vezes a pessoa cair. pensa, né, não, se eu tiver o campo periférico, É. eu faço isso, eu giro a cabeça. Não, isso afeta, sim, E ele várias vai atividades. renovar a CNH e ele diz assim, mas ele passou, porque ele enxerga lá na frente. Gente, ele não Exatamente. vê nada passando do lado dele aqui, Isso. né? E essa alteração periférica já é considerada uma visão subnormal, né? E Não se só a visão ele central. tiver o piora no olho esquerdo, ainda que a gente dirige pelo lado Exato. esquerdo, que usa o espelho lateral do olho esquerdo, que cuida aqui do lado esquerdo, São muitas atividades afetadas, né? né? Mas eu acho que de forma geral é isso. O principal seria a prevenção e se você já tiver o diagnóstico, saber que existe tratamento. Isso aí. Graziela, então assim, eu queria ver a tua experiência, o quanto ela foi diferente da minha, né, com o glaucoma, eu acho que a medicina foi mudando, essa questão da prevenção foi mudando, graças a Deus, né, porque eu sempre falo que eu trabalhei na Santa Casa aqui de Porto Alegre, na época pobre da Santa Casa, né, na época medieval da Santa Casa. Então, a gente tinha um departamento de glaucoma, mas os pacientes que chegavam para a gente eram quase a maioria deles glaucomas avançados, né? Porque os pacientes tinham dificuldade de chegar, até chegar nessa consulta na Santa Casa. Muitas vezes eram pacientes do interior, ficavam na fila lá para conseguir uma consulta. Era, não, para baixa visão, não estou enxergando. Aí passava pelo ambulatório para fazer a consulta normal, não era óculos, daí tu via que era glaucoma, depois ia para o departamento de glaucoma. Quando a gente ia investigar melhor, fazer campo de visão, fundo de olho e tal, a gente encontrava aqueles olhos com escavações já bem avançadas, perda de visão significativa, cegueira legal, né? E pouco opção de tratamento na época. E, então, assim, eram pacientes que a gente não tinha muito o que fazer, né? Então, tu já é de uma geração que já vem com essa questão, inclusive a população, assim, eu acho que muito diferente hoje já é na questão da prevenção, né? A pessoa vai no cardiologista, não porque ela precisa, mas ela vai no cardiologista para ver como é que ele está, né? Exato. E no oftalmologista, eu acredito que a gente já tem também bastante essa mudança de comportamento, que as pessoas vão para darem uma olhadinha, para ver como é que estão. Mas na tua experiência na residência lá em São Paulo, como que os pacientes chegavam para vocês, assim? Eram mais diagnósticos também avançados ou casos mais suspeitos, como tu estava comentando antes, assim? Então, a gente trabalhava em 2 hospitais. O principal, né, que é o da USP, a gente acabava pegando os casos de glaucoma moderado, avançado, justamente por essa dificuldade ainda de chegar até o serviço público de saúde, né? Então, os glaucomas moderados e avançados, a gente tem mais opção de tratamento do que se tinha na época, então a gente conseguia mais estabilização da doença. A gente tem disponibilidade de cirurgias mais avançadas também do que a gente tinha na época. Mas, nesse outro hospital, também do serviço da USP, a gente acabava tendo um perfil de paciente diferente. Esse perfil de suspeita de glaucoma inicial, que vinha para óculos e a gente já conseguia fazer o diagnóstico de glaucoma precoce, o tratamento, né, também otimizado. Então, eu tive a oportunidade de ver as duas realidades. Coisa assim. boa. No consultório, hoje em dia, eu vejo que as pessoas estão um pouco mais conscientizadas sobre isso, justamente como tu comentaste da prevenção e também de que existe alguma coisa que eu possa ter nos meus olhos mesmo sem eu ter algum sintoma. Então, acaba tendo esse diagnóstico mais precoce, o que é ótimo, né? O que a gente sempre espera, que o paciente venha antes de ter algum problema grave, que a gente possa tratar e prevenir alguma complicação.
Mas sempre tem as bruxarias que a gente fala, né? Que Olha, são aqueles casos assim que fogem da rotina, né? exatamente. Já te aconteceu de atender algum caso assim diferente de glaucoma? Olha, Desses que a gente já comentou aqui? teve um caso que eu achei até que o paciente estava simulando um livro, assim, porque existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de dispersão pigmentar. Nessa síndrome, a gente tem a íris, que é a parte colorida dos olhos, mais côncava, então ela é mais disposta para a região posterior. E nessa concavidade aumentada, ela pode dispersar esses pigmentos da íris pelo atrito com as regiões posteriores. E esses pigmentos da íris vão, aos poucos, obstruindo o local que drena o líquido do olho. Isso pode aumentar a pressão e isso pode gerar alterações visuais, distúrbios visuais. Quais são eles? Então, a gente vê que o paciente relata que tem halos luminosos ao redor de poste, fenômenos luminosos, uma visão pior. E é mais comum em pacientes depois de atividade física. E esse paciente em questão, ele chegou exatamente com essa queixa, que é uma coisa assim que a gente estuda em livro. Paciente com aumento da pressão intraocular após exercício físico, com distúrbio visual de halos luminosos. E realmente, ao exame da gonioscopia, ele tinha exatamente esse perfil de íris côncava. A gente conseguiu fazer um laser nesse paciente para... Qual que é o objetivo, né? O laser chama iridotomia. Então, a gente faz esse orifício na íris e essa concavidade mais aumentada, ela vai diminuindo e vai ficando mais plana, Sim. diminuindo esse atrito posterior, diminuindo os pigmentos que aumentam a pressão. E muito interessante que depois, conversando com o paciente, ele tinha um histórico familiar que o pai dele tinha glaucoma muito avançado. Então, ele já tinha uma predisposição para desenvolver esse glaucoma. Hoje, a gente acompanha ele está com a pressão estável e a gente acabou diminuindo a chance de ter um glaucoma mais avançado, né? É claro que esse paciente vai continuar fazendo os exames, vai continuar fazendo a pressão intraocular, mas pelo menos por alguns anos a gente conseguiu controlar. Mas a suspeita acabou aparecendo pelo exercício físico, né? O que chamou a atenção Exatamente. foram os halos luminosos, né? E esse paciente teve sintoma, né? Porque ele comentou que a última revisão oftalmológica dele tinha sido há 10 anos atrás. Então, importante, né? Que ele deu a sorte de ter esse sintoma que levou ele ao oftalmologista. Pois é, porque ele poderia pensar halos luminosos, a questão da pressão arterial Sim, dele, uma do excesso de, enxaqueca, né? excesso de Exato. exercício, né? E às vezes os diagnósticos se confundem, né? É Sim. importante a gente fazer o acompanhamento oftalmológico para excluir essas causas. E a pressão sobe muito, vai depender do acúmulo do pigmento, né? Exatamente, vai depender do tempo também que esse pigmento está sendo acumulado e que está prejudicando essa malha trabecular, né? Qual que é a pressão normal do olho? Que é aquilo que Ah, o paciente sempre pergunta, né? perfeito. Qual que é a pressão normal do olho, doutora? A pressão considerada normal, então, seria mais ou menos entre 6 a 21 milímetros de mercúrio. O que acontece? Pacientes que não têm glaucoma, a gente considera essa faixa normal. Pacientes que têm glaucoma, a gente não gosta que ele esteja tão ali próximo dos 21. Isso vai depender muito do estágio do glaucoma, né? Se é muito avançado, moderado, leve, mas o que a gente fala em glaucoma é mais pressão-alvo do que pressão normal. Então, é a pressão que o seu olho não vai progredir o glaucoma. Isso é a pressão-alvo. Então, ela tem que ser específica para o seu olho, para o seu estágio de glaucoma. E essa pressão-alvo a gente vai determinar usando também a avaliação desses outros exames complementares que a gente faz, né? Campo de visão, ACT. Exato. No momento que a gente tem os exames estáveis, a gente pode considerar que essa pressão que nós estabelecemos foi a alvo. Se a gente tem progressão, a gente vê que a gente tem que mudar a sua pressão-alvo para evitar essa piora do teu nervo óptico e do glaucoma. E o glaucoma de pressão normal? Olha, então o glaucoma de pressão normal, a gente tem pressões inferiores a 21, mas mesmo assim a gente tem lesão no nervo correspondentes à lesão do campo de visão. Então, é bem importante o paciente fazer essa investigação complementar com Doppler de carótidas, com polissonografia para avaliar a apneia do sono. Pacientes que têm distúrbios vasculares também, então é importante a gente fazer essa exclusão, né? Além do Doppler de carótidas, da polissonografia, ver como é que está a pressão durante a noite, através do mapa, né? Que é a monitorização da pressão ambulatorial. Às vezes o paciente pode ter uma hipotensão noturna muito brusca e isso pode diminuir o fluxo de sangue para o nervo. É comum que esses pacientes tenham enxaqueca e fenômeno de Renault. Mas então tu vê que o glaucoma ele não está dissociado das alterações do restante do corpo da gente, né? Hoje a gente sabe que o glaucoma ele é muito mais complexo do que se é, né? Antigamente a gente olhava, tá com pressão normal, não é glaucoma. Ou a pressão tá muito alta, é glaucoma.
a gente não tem mais essa identidade, né? A gente sabe que realmente tem muitos fenômenos. Ele é uma doença, uma neuropatia, né? Então, tem diversos estudos que avaliam ressonâncias com alterações de vasculatura, enfim, que podem influenciar num glaucoma futuro. Então, o glaucoma está sendo muito estudado, a gente ainda está, né, descobrindo alguns passos novos, tomara que evoluam mais rápido essas investigações. Eu também acho. Eu acho que, assim, é fácil fazer diagnóstico se tu pega um paciente com uma pressão aí de 30, No glaucoma tá? avançado Um também. glaucoma avançado, tá? Tu não tem dúvida Aham. de glaucoma. Mas eu vejo, ainda aparece para mim, deve aparecer para ti, pacientes que fazem uma única consulta e já saem da consulta com colírio para glaucoma. Mediu mais de uma vez a pressão? Não. Fez um campo de visão? Não. Foi só na consulta, o doutor mediu, achou que a pressão estava meio alta e ele já sai com o colírio. Não é assim tão simples, né? Pois é, a gente tem que saber um equilíbrio, né, entre fazer o diagnóstico precoce, mas também evitar a medicação que o paciente não precisa. Então, a gente tem que ter certeza do diagnóstico para um paciente começar a usar um colírio o resto da vida. Exatamente. Então, na minha Concordo com opinião, eu isso. sempre faço, né, os exames, claro, como tu comentaste, né, se for um glaucoma que a gente já vê no fundo do olho, de uma escavação alta, uma pressão alta, já iniciamos o colírio. Mas muitas vezes eu vejo que a prescrição imediata de um remédio, às vezes é mais para a gente tratar a consciência do médico de, tá tudo bem, não vai desenvolver glaucoma. Mas o paciente que vai ter que usar o colírio todos os dias, né, de forma contínua. Então, o ideal é sempre a gente avaliar o benefício mesmo da medicação antes de só iniciar uma E aí, o medicação. que acontece? A maioria desses pacientes, eles não vão fazer de forma contínua. Exato. Tu vai perguntar, tá, e você ainda está usando o colírio? Não, eu usei aquela vez que o doutor deu. Por 30 dias. Por 30 dias, nunca mais uma vez eu usei colírio para glaucoma. Pois é. Né? Isso acaba confundindo o diagnóstico, né? Isso Porque a gente confunde não sabe como é que vai estar a diagnóstico. pressão, se isso influenciou. É muito difícil também a gente conversar com o paciente que já usa um colírio, usa um timolol há 5 anos, uma escavação que não é tão alterada, né? Uma pressão que está controlada, a gente não sabe se pelo colírio. Muitas vezes eu opto por fazer um procedimento que a gente chama de washout, que é suspender o colírio por 30 a 45 dias e a gente avaliar a pressão basal para ver se realmente, né, tem necessidade de fazer uso dessa medicação contínua. Isso eu sempre faço, porque tem muito paciente que chega usando o colírio com um diagnóstico muito embaçado, assim, Exato. né? E a gente não sabe o histórico anterior, não, né? Vamos suspender tudo, porque o glaucoma ele tem essa evolução lenta, né? Se eu ficar 1 mês, 2 meses fazendo todos os exames precisos, eu não vou... Tem essa segurança, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Perfeito. Porque eu vou ter um diagnóstico mais certinho mesmo, né? Você tem Exato. glaucoma, não tem glaucoma, vai precisar usar colírio o resto da vida ou não, né? Ótimo. Outro fato que eu acho bem importante de chamar atenção é pacientes que têm diabetes. A diabetes, ela não afeta só o glaucoma, ela afeta o fundo do olho. Então, ela pode gerar diversas hemorragias, áreas de isquemia. Essas isquemias, elas podem propiciar a formação de neovasos, que são vasos que não são saudáveis. Esses vasos, eles podem gerar fibrose, sinéquias, outros sangramentos, e isso pode desencadear o glaucoma neovascular. Essa entidade é um dos glaucomas com pior prognóstico visual que nós temos. Ele evolui de forma muito brusca, muito súbita, para uma perda visual que pode ser irreversível. O tratamento geralmente é feito em conjunto com o retinólogo e eu tenho pegado muitos casos nos últimos meses de glaucomas devido à diabetes. Então, o paciente está com um descontrole ali por uns 3 meses, né, descuidou um pouco da medicação, da alimentação, viu que a visão ficou um pouquinho embaçada, daí foi esperando mais uns 6 meses para fazer a avaliação oftalmológica. Às vezes a gente perde o timing de tratar, né? E esse tipo de glaucoma tem que ser tratado no dia, sendo diagnóstico, se possível. Dependendo do caso, a gente não consegue reverter. Então, um alerta bem importante para pacientes, familiares que têm diabetes. Sabe que eu fiz a minha... Não era TCC, mas o trabalho de conclusão eu fiz sobre glaucoma neovascular, na época. E era uma sentença, né? Pois é. Mas eu vejo que ainda é uma sentença, por mais tratamentos que a gente tenha hoje. Eu tive pacientes esse ano, o ano passado, com glaucoma neovascular, assim, difícil, né? O paciente muito deprimido também, porque
tu vai perdendo a visão e tu perde completamente a visão. Rápido, né? Então, aquele paciente se torna cego mesmo, né? E um Exato. cego que tem um olho doloroso. E pode afetar o contralateral E o também, né? Por contralateral. causa dessa E doença a dor, sistêmica. né? Porque é Com um olho certeza. doloroso, né? É um Exato. sofrimento, um glaucoma neovascular. Às vezes o paciente não enxerga e tem a dor, né? Então, é muito complicado. Ele lidar com a perda de visão, lidar com uma dor De forte intensidade. crônica, diária, sempre Exato. com aquela dor. E É uma situação muito triste. no fim, tudo volta, né? Vamos tentar prevenir as patologias para a voltamos gente pra poder prevenção, né? manter a visão da melhor forma. A diabetes, ela é muito... Ela gosta, que nem eu digo para os pacientes, ela gosta muito dos olhos de diversas formas. É verdade. Né? E quanto antes a gente conseguir fazer tratamento, a gente consegue ter uma visão melhor, um prognóstico visual melhor, né? Já te aconteceu, para mim, eu já tive assim, de fazer diagnóstico de diabetes com o paciente chegando para a consulta para trocar o óculos porque não está enxergando bem. De revisão. E aquele fundo de olho todo alterado, com vasos, né? Hemorragias, sim. E não é incomum, né? Mesmo tendo uma conscientização das pessoas de que a diabetes ela pode ser uma doença também silenciosa, assim como o glaucoma, principalmente o sexo masculino. É que o diabético, ele tem um perfil de negacionista, assim, né? Exato. Ele nega Demora para muito. fazer um exame laboratorial, assim, né? Uma investigação que era para ser simples, enfim. E já aconteceu também de pegar esses exames oftalmológicos totalmente alterados, a visão que hora melhora, hora piora, né? Por causa do descontrole glicêmico, e tá bem relacionado com a retinopatia diabética já. Eu acho que o diabetes e o olho dá um podcast à parte aqui, Só né? dele, né? Nossa, porque tem muita coisa, né? É verdade. Mas volta para a simplificação da prevenção, da consulta de rotina e Com certeza. da prevenção, né? É o jeito mais certeiro de manter a visão, né? A gente já conversou tanto aqui, eu acho que passamos por fizemos toda a nossa checklist aqui, que nem a gente comentou. Queria que tu fizesse assim um pequeno resumo assim para as pessoas da nossa conversa, dos tópicos que tu considera assim mais importante de tudo que a gente conversou. Perfeito. Bom, então lembrar que o glaucoma ele é uma doença silenciosa, que ele altera a pressão intraocular, que é o principal fator de risco para dano no nervo óptico, que pode gerar uma alteração do campo de visão. Esse glaucoma ele é irreversível, então ela é a principal causa de cegueira irreversível no mundo ainda. Dizer que o principal é o diagnóstico mais precoce possível através dos exames oftalmológicos, atentar para a sua consulta de rotina, pelo menos uma vez ao ano, a gente fazer uma avaliação da visão, do fundo do olho e da pressão intraocular, controlar comorbidades como hipertensão, diabetes, manter hábitos saudáveis de vida. E, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem nos enviar, que a gente vai ficar feliz de comentar. Ótimo, bem resumidinho. Graciela, adorei conversar contigo. Eu também. Achei que eu aprendi muita coisa, viu? Te dizer. Gostei muito mesmo. E quero que tu deixe, então, os teus contatos para que as pessoas também possam te encontrar para poder fazer esse tratamento de glaucoma aí com todas essas novidades que a gente tem aí, que tu trouxeste para a gente hoje. Perfeito. Bom, então, o meu Instagram é Graziella Oftalmo e o meu site também é Graziella Oftalmo. Por qualquer dúvida, qualquer... Fácil de te achar. Tranquilo. Fácil de te achar. Graziella Oftalmo. Obrigada, Graziela. Adorei te receber. Eu que agradeço o convite. Beijo. Beijos.